Jesus nos ensinou que toda vez que orássemos, mergulhássemos no mais profundo do nosso ser, recolha-te nos seus aposentos, mergulhe dentro da sua casa mental, do seu próprio espírito, porque aquele que fez o homem, fez todo o universo, ele está presente em toda parte. É a força que preenche todos os espaços, que nos tem levado para frente e para o alto. Deus não mora dentro de uma casa, de um templo. É no altar da natureza, no altar dos sentimentos puros e sinceros, que nós vamos encontrar esse Espírito com o E maiúsculo, a quem devemos adorar em espírito. É agradecidos, porque a gratidão, ela gera energias positivas, ela atrai oportunidades, enriquece de valores a vida de quem assim o segue, que nós retornamos nesta casa para entrar em contato com os espíritos benfeitores. Esses irmãos que provam a continuidade da vida, que mostram através do dinamismo da atividade que exerce, sendo os executores da vontade do Pai, mostram que a vida triunfa mesmo depois dessa experiência física. E através das nossas preces, através desse círculo de oração, haveremos de criar um ambiente favorável ao envolvimento da espiritualidade maior. Nossos guias e benfeitores, que por toda parte semeiam a concórdia, a ternura e o amor, possam nos vir dar os seus pensamentos, as suas diretrizes e os seus fluidos carregados de harmonia, de saúde e de muita paz. Através do estudo do Evangelho, possamos sair daqui mais fortalecidos, alimentados e preparados para dar continuidade a esse trabalho de evoluir devagar, de forma equilibrada e sempre. Senhor Jesus, derrame sobre a casa onde nós estamos as suas bênçãos, que a sua santa irradiação possa alcançar os encarnados e os desencarnados que aqui estão. Permita que os espíritos superiores estejam conosco, guardando esse trabalho, protegendo e atendendo às necessidades de cada um. Por tudo que nós recebemos, Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado. Que assim seja. Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Vamos continuar o nosso estudo aproveitando o silêncio que está na nossa cidade. Cidade que descansa, e aproveitar a paz da casa espírita que nos recebe e que sempre é favorecida pelas preces que são feitas aqui, né? Todo lugar é a casa de Deus. Nós falávamos já na prece. Deus está em toda parte, e é isso que Jesus veio ensinar. Imagine que tentaram criar uma casa e colocar Deus dentro dela.
como se Deus ficasse preso dentro de uma construção. Ele é o Altíssimo, Ele está em toda parte, né? Ele está aqui na Terra, está em outros planetas, e é a sua lei divina que põe ordem em tudo isso. Esses planetas girando, né? Numa maestria, numa harmonia, cada um na sua órbita, sem se chocar com o outro, é a presença de Deus como o maestro dessa orquestra. E o trabalho de Jesus foi trazer, através do Evangelho, um conjunto de instruções espirituais, para que aquele homem que vive na Terra, que evolui aqui, na medida que ele vai se apropriando, porque a gente não faz isso tudo de uma vez, tem que ter estrutura. Nós não temos bagagem para fazer tudo, para dar grandes saltos. Mas na medida que vai se apropriando desses ensinamentos, então a gente vai voltando para o caminho. Um dia eu ouvi uma pergunta muito interessante de um palestrante, e ele diz assim: o Evangelho de Jesus, ele é para todos? Se são verdades espirituais que ele traz, porque é a constatação de como funcionam essas leis de Deus, como as leis de causa e efeito, a lei da reencarnação. Eu não acredito em reencarnação, não tem problema, vai reencarnar do mesmo jeito. É lei, não é uma invenção de uma religião. E aí ele falava: não, o Evangelho ele não é para todo, ele é para um grupo de espíritos desviado. Porque aquele espírito que ele é criado por Deus, e ele vai seguindo uma linha de crescimento, de desenvolvimento, desenvolve habilidades, competência. Ele erra num período de ignorância, mas ele não tem maldade, não tem intencionalidade de prejudicar os outros. Ele vai aprendendo com os erros e vai evoluindo. E vai fazendo, praticando as coisas que estão no Evangelho de maneira natural, de maneira espontânea. É só a gente imaginar que aqui, envolvendo o nosso planeta, só para falar do nosso planeta, para não ir muito longe, nós temos vários substratos onde vivem os espíritos. Como nós estamos ligados à carne, todos nós estamos no mesmo patamar, na mesma plataforma, nós estamos colocados com o pé no chão, né? Encarnou, estamos todos misturados. Várias etapas evolutivas: espírito imperfeito, espírito muito imperfeito, espírito leviano, espírito que está se esforçando por melhorar, espírito que está em prova, espírito que está em expiação. Todos porque estamos submetidos à lei da gravidade, nós estamos todos com o pé no chão. Mas nós sabemos que quando o espírito desencarna, então passa a ser o corpo do espírito, o seu perispírito na linguagem de Kardec, ou então na linguagem do apóstolo Paulo, o corpo do espírito, o corpo espiritual. E a depender de como é a mente desse espírito, de todas as conquistas que ele teve nas outras encarnações, nessa encarnação, né? Esse perispírito ele vai estar mais sutil ou ele vai estar mais pesado. Quanto mais pesado, mais carregado de matéria, e a gente carrega muito o corpo perispiritual de matéria com o orgulho, com o egoísmo, mais para baixo esse espírito fica. E quanto mais leve, mais depurado esse corpo espiritual, que é decorrente de uma mente que está ficando em paz. E para a mente ficar em paz, é trabalho, é muito esforço, porque na etapa que nós estamos, nós vamos fazendo algumas coisas certas e já errando junto. Então, ao mesmo tempo que a gente vai limpando a mente de alguns erros de outras encarnações, a gente também vai criando outras já. É o cair e levantar, o cair e levantar. Então demora muito. É trabalho de muito empenho, de muita perseverança. E então, aqui ligado à Terra, nas camadas mais altas, nós vamos ter os espíritos mais
desmaterializado. Quanto mais para cima, maior é a capacidade que o Espírito tem de experimentar a vivência do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é uma religião. Mais uma vez, ele é a constatação das leis que tem na natureza. Leis que às vezes a gente consegue enxergar com sentidos, e leis que a gente não consegue enxergar com sentidos físicos, mas elas existem, nós sabemos que elas existem, porque nós estamos sendo regidos por essas leis. Então, o trabalho de Jesus foi trazer para a terra como é que vive, qual é o padrão de comportamento e de vivência dos espíritos que estão em esferas mais altas, superiores. E para trazer esse ensinamento, a gente vai percebendo no estudo do Evangelho, nós estamos aqui quase terminando mais um livro, mais o terceiro livro do estudo que a Federação Espírita fez. Conforme a gente vai caminhando no estudo do Evangelho, vai ficando muito claro o planejamento que os espíritos superiores têm para a Terra. Eles percebendo que a gente precisa às vezes passar vários ciclos de encarnações, se esforçando, treinando, fazer alguma coisa para criar essa plataforma, esse suporte, para um novo aprendizado. Eles vêm com um roteiro, com uma agenda orientando a Terra. E é isso que alimenta o cristão de esperança, de saber que está sendo comandado, dirigido por uma força maior, e que nada é por acaso, porque senão, gente, a mente não suporta. Principalmente nesses finais de tempo, a mente não suporta as pressões, porque são muitas dificuldades que a Terra está enfrentando. Mas não é por causa de Deus nem de Jesus, não, por causa de nós mesmos, porque está apertando, os tempos estão chegando, e nós acumulamos as dificuldades que nós devíamos ter resolvido lá atrás, nas outras experiências, oportunidades que nós não tivemos, e essa velocidade assombrosa. Estava falando por sério, estava perdidinho hoje. Eu estava achando que era terça-feira, aí eu falei, esfriou, eu vou deitar, eu vou dormir, não tenho centro hoje. Era 10:07 que eu me toquei que hoje era quarta-feira. É uma velocidade muito grande, um conjunto de coisas para a gente resolver, dar conta. E você pensa que é para qualquer mente isso? Não é. Nós temos que cuidar muito da nossa mente, porque tudo isso que acontece, se a gente não tiver essa base sólida desses conhecimentos que o Espiritismo traz, ou então os outros irmãos, no cristianismo, ter certeza de que nós estamos dentro de um plano de evolução comandada, marcada por tempos, bem marcado, tem uma agenda que está sendo cumprida. E a gente vai perceber, mais uma vez, neste roteiro, essa preparação que a espiritualidade vem fazendo, e é evidente que através de Jesus, o ápice, alcança o ápice, porque ele é o espírito mais sublime que a Terra já viu. É o espírito mais puro, mais sublime, longe da nossa compreensão, que a gente sempre, para poder entender alguma coisa, a gente compara com o outro que a gente já conhece. Muitas vezes os espíritos tentaram passar alguma coisa para Kardec, e aí eles falavam, quem tem o hábito de estudar Kardec, vê que em muitas respostas os espíritos falavam, vamos parar por aqui porque falta linguagem, falta palavra para falar. O ser humano, ele não tem, principalmente o que está encarnado, ele não tem elementos para que a gente possa comparar e falar das coisas do mundo espiritual, de uma cor, as cores do mundo espiritual. Para quem tem o desdobramento, consegue ir de forma consciente para a dimensão espiritual e voltar, fala que não consegue explicar, fica maravilhado, fala da beleza, fica extasiado, mas não consegue, porque não encontra comparação, um exemplo, uma analogia, não encontra, falta. Então imagina a nossa cabecinha para compreender Jesus. Mas o que é mais importante de tudo, Jesus não veio, e nem o Espiritismo sério, para trazer choques de sensações. Muitas pessoas
elas buscam nas práticas espíritas, nos fenômenos, choque de sensações. E querem falar muito sobre isso, né? Sobre os choques de sensações. E às vezes a gente vê também em outras igrejas, né? Que lá nos cultos as pessoas entram numa histeria, começam a gritar, pular, como se o Espírito Santo fosse capaz de gerar o desequilíbrio em alguém. Se ele é a manifestação de Deus, Deus age assim, serenamente. E é isso que o Evangelho representa para nós. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Então, na hora lá da palestra, na hora do passe, na hora do hino, nas outras religiões, na hora do culto, eu quero ouvir, Deus vai falar para mim. E muitas vezes se deixa iludir por médiums, porque médiums tem em todo lugar, precipitado. Aí a pessoa começa a falar. Aí alguém lá na multidão tem alguma coisa acontecendo com ela, né? Parecido com 1000 coisas que a pessoa falou. E começa a falar, Deus está falando comigo através daquela pessoa. Pode falar? Pode falar sim. Quantas vezes o palestrante ele vai começar a falar uma palestra, ele vai caminhar, ele organizou um roteiro, daqui a pouco uma força grandiosa tira ele daquele roteiro e ele começa a falar outra coisa que é o que a pessoa tem necessidade. Um espírito benfeitor fez isso daí. Pode fazer, não estamos falando que não. Mas o que a gente quer falar é uma coisa mais alta do que isso. A gente quer falar que toda vez que nós não precisamos mais esperar a revelação. A revelação já está em Jesus. Vocês lembram lá no comecinho, quando nós começamos a estudar as tribos judaicas, né? A formação, fala lá que em Jesus as profecias já se cumpriram. Até João Batista, até a vinda de João Batista, né? Eram profecias, quer dizer, era promessa de que viria. Em Jesus a promessa já foi cumprida. Então você quer ouvir a voz de Deus? O que você vai fazer? Ler o Evangelho. Estudar o Evangelho. De uma forma serena, tranquila, sem saltos. Lê o Evangelho, procura a essência dele, né? Lê atrás das letras, porque tem às vezes alegoria, muito símbolo. E ali é a palavra de Deus, falando com cada um de nós. É ali. Então, aqui nós vamos ver uma passagem em que Jesus ele vai estabelecer um contato com a mulher Ciro-Fenícia. Era uma região ali que tinha influência da Síria e da Fenícia. Ou então, mais conhecido para nós como Cananeia, a região da Cananeia, de Canaã. Canaã vem no radical da palavra, vem de cão, né? Mas cão no bom sentido, de cachorrinho mesmo, de animalzinho, né? Animal de estimação. Aquela região da Cananeia era uma região de um povo que adorava vários deuses. Eles eram politeístas. É importante a gente logo no começo falar disso para entender essa passagem de Jesus. Eles adoravam o rei Baal, o deus Baal, Baco, vários deuses. Eles eram politeístas. Para a gente poder compreender tudo que o Espiritismo nos traz hoje, nós, com certeza, aqueles que são adeptos ao Espiritismo, teve obrigatoriamente que passar primeiro para o monoteísmo. Porque se a gente estava falando que o conhecimento, mesmo o conhecimento espiritual, é como se fosse um edifício que você vai construindo primeiro pelo alicerce, depois a parede, depois a cúpula, que a mente tem que ter estrutura para ela poder entender coisas mais avançadas. O primeiro passo para a gente entender as coisas que o Espiritismo traz hoje, e antes do Espiritismo, o próprio cristianismo, é o monoteísmo. Como faz muito tempo que nós estamos vivendo monoteísmo, nós que estamos aqui no Espiritismo, né? Porque se nós estamos aqui, a gente está aceitando com facilidade, está tendo afinidade com esses conhecimentos, é porque
nós passamos em outras encarnações, em várias outras encarnações, pela compreensão de um Deus único. Parece que é simples isso, gente, mas não é. Ser monoteísta, não é. Só depois de muitas experiências é que o espírito consegue entender isso, que tem um Deus só, que esse Deus comanda tudo. Porque nas eras mais primitivas, quando a gente ainda é muito primitivo, primário, a tendência sempre é de adorar vários deuses. Por isso que de vez em quando a gente dá quem veio segunda-feira, dá uma voltinha no passado. O palestrante falou, a gente está aqui, mas quer adorar vários santos, porque isso marcou a nossa experiência, né? Ou quando a gente não faz a passagem para o espiritismo, não é vários santos, mas vários médios, né? A gente adora Francisco Cândido Xavier, Dival, e eles estão sempre falando, pelo amor de Deus, não me adora não. Quer escolher alguém para adorar? Só um nós podemos adorar. Adorar no sentido de amar. Só um. De venerar. Só Deus. Eles mesmos nos ensinam isso, mas a gente tem essa tendência. Daqui a pouquinho a gente tá lá de novo. Porque o tempo de permanência nesta forma de pensar, de viver, é muito curta. A gente tem um maior tempo lá no passado, né? Já visto como que a gente gosta do maravilhoso, daquilo que é fantasioso, daquilo que é imaginário. A gente gosta muito disso, a humanidade gosta muito disso. Então essa região, é importante falar isso, que essa região onde vivia essa mulher, Cirofenícia ou a Cananeia, era uma região de adoração de vários deuses. E nesse plano, nessa agenda que a espiritualidade tem para ensinar a Terra, eles não vão deixar ninguém para trás. Mas naquele momento que Jesus veio na Terra, ele sabia que ele não ia conseguir, não ia ficar muito tempo fisicamente aqui. Então ele veio lançar a semente do Evangelho. Ele precisava lançar a semente. E onde que a gente vai começar a fazer isso? Naqueles que já têm algum conhecimento espiritual. E quem é que mais tinha conhecimento espiritual na Terra na época que Jesus veio? Quem é que tinha conhecimento espiritual? Está falando de pirâmide, de tecnologia, não, está falando espiritual. Quem mais tinha? Maturidade. Não eram perfeitos, mas de todos os que tinham mais eram israelitas. Eram judeus. Você sabe por que os judeus tinham mais experiência do que os outros povos? O Emmanuel vai explicar isso para a gente no A Caminho da Luz. Porque o povo da Palestina, eles eram aquele grupo, um dos grupos exilados de Capela, que foram degradados aqui para a Terra. O planeta deles passava por um momento parecido com o da Terra, né? Ia ascender na hierarquia dos mundos. E esse povo que vai ser trazido para a Terra, eles já tinham aprendido muito, porque lá é muito avançado, mas eles não tinham condições emocionais, éticas e morais para continuar com o planeta, porque o planeta ele ia avançar muito, ele ia melhorar muito. E como é que avança um planeta mesmo? Como é que o planeta cresce e avança? Quando o conjunto de espíritos que estão vivendo nele, se encarnando, melhora. Então o meio que tem de fazer um planeta avançar é através da encarnação. Da encarnação, tudo tem limite. Chega uma hora que tem um limite. Não encarna mais agora aqueles que não tiver dentro desse plano de vibração, de ideal que o planeta vai passar. Se encarna em outro lugar, num lugar em que a energia, os costumes, o hábito é compatível à natureza daquele espírito. E foi isso que aconteceu. Foram trazidos, recebidos. Olha que coisa. O amor de Jesus, né? Aceitou receber alguns milhões de espíritos que não puderam continuar em Capela, né? Naquela região. Capela, porque Capela não é um planeta, né?
Capela é um sistema, tem vários planetas de Capela, são vários vieram. E com o compromisso de Jesus ajudar esses espíritos a completar aquilo que faltava para eles, para depois eles retornar para a região de Capela, e deles colaborar com o planeta aqui, porque o planeta estava nessa faixa da barbárie, né? Semi-selvagem ainda. E eles já traziam, eles eram diferenciados, já traziam esse conhecimento no íntimo da alma deles, desse aprendizado acumulado nesses planetas de onde eles vieram. Então, eles tinham como vantagem ser um povo monoteísta. Não é simples isso, não. É difícil. É facinho a gente cair para a idolatria. O mandamento de Moisés lá, o pessoal acha que uma coisa é outra. Como que é? Não matar, não roubar, não adulterar. O pessoal relaciona isso muito com casamento, com relação conjugal. Adulterar é não mudar a natureza dos ensinamentos, porque não é fácil manter-se fiel ao ensinamento. O que o homem faz? Quando ele não consegue se adequar ao ensinamento, ele traz para a vida dele. Ao invés dele se adequar, se esforçar, renunciar, sacrificar-se, né? Para se adequar, ele quer trazer, ele quer forçar a interpretação para o lado dele. Então eu falo e a gente vê, né, quando está estudando, que nós devemos muito, e a gente ouve também outros falar, nós devemos muito, a tradição espiritual da terra deve muito a este povo, o povo israelita, o povo judeu, apesar deles terem a falha deles. A falha deles é que era um povo extremamente vaidoso de si mesmo. Por eles saber que eles eram diferentes, eles percebiam isso. Porque viveram num ambiente hostil, igual eles viviam, no deserto, trazendo século por século o ensinamento, sem desvirtuar, né, essa ideia do Deus único. Eles sabiam que eles tinham uma cultura espiritual mais avançada. E só que eles começaram a ter um prejuízo, porque se eles tinham compromisso com Jesus, de irradiar isso para os outros povos, de ensinar, quando se fecham muito, aí não transmite, não passa para os outros povos. Mas o fato então é que num primeiro momento Jesus reencarna no meio desse povo, porque eles tinham condições, e fala que ele veio pregar para, no primeiro momento, para as ovelhas desgarradas de Israel. As ovelhas desgarradas. Só pode se desgarrar quem um dia fez parte. Então essa falange de espíritos que tinham conhecimento espiritual, já trazida de Capela, eles eram a ovelha desgarrada, a quem Jesus deveria trazer de novo a rebanhar. E no caso dos capelinos, levar de volta o planeta dele, onde estavam os outros que tinham avançado em moral, em inteligência, em sabedoria. E essa mulher, o que tem a ver tudo isso que você está falando com a mulher Ciro-Fenícia? E essa mulher, ela não era judia, ela era Ciro-Fenícia, ela era de Canaã. Mas ela veio buscar Jesus, procurar Jesus. É o que nós vamos ver na passagem aqui. Quer ver? Diz assim o texto evangélico: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então veja bem, Jesus não foi pregar nas cidades de Tiro e de Sidom, ele estava indo em direção. A mulher que era da Cananeia, ela saiu das cercanias. Olha como que o evangelho, a gente tem que ter uma calma para você poder entender. Porque se a gente se agarrar, se pegar no pé da letra, nós vamos pensar que ela saiu só dos muros, porque aquelas cidades geralmente elas eram cercadas, né? Saíram das cercas, dos limites, da fronteira da cidade.
Mas a mensagem espiritual aqui é mais elevada. Ela diz que ela saiu da cercania, quer dizer, ela estava vivendo num ambiente politeísta, um ambiente que adorava vários deuses, mas ela já tinha alguma coisa diferente deles. Ela já tinha uma espiritualidade, porque ela saiu dessa prisão, dessa cerca, né? Dessa vida materializada, materialista de vivenciar, e foi atrás de Jesus, que é luz, e reconhece em Jesus o filho de Davi. Ela foi procurar a cura para a filha dela, que estava obsedada, que estava endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Então veja, quando Jesus, ouvindo a mulher gritando, né, que ela falava alto, ela estava querendo alcançar Jesus, falando, filho de Davi, reconhecendo Jesus como alguém que tinha uma espiritualidade capaz de ajudá-la. Uma coisa tão difícil, não é fácil, porque até hoje a gente sabe, quando as pessoas estão em processos obsessivos, é uma situação muito delicada, não é simples, né? Requer um tratamento prolongado. Então ela vinha gritando porque ela reconhecia nele, e Jesus silenciou. Muitos acham que Jesus não queria dar a resposta para ela, mas é um exemplo que Jesus nos dá. Quando as pessoas elas vêm gritando, descontrolado, se a gente conseguir fazer isso é muito bom, né? É difícil fazer, que a gente acaba querendo gritar mais que a pessoa, né? Vou mostrar quem é que manda aqui. Se a gente conseguir ficar calmo, em silêncio, a pessoa que vem apavorada ou desequilibrada, ela vai falando. Quando ela não encontra a resposta, ela não encontra uma reação negativa, ela vai perdendo a força, né? Ela vai se silenciando e buscando um ponto de equilíbrio. Então Jesus não estava ignorando a mulher, mas os discípulos também não entendiam muita coisa, achavam que sim. E por ela ser então politeísta, eles tinham um preconceito danado. E nós temos que entender isso, que Jesus foi buscar os apóstolos dele, os discípulos, na raça dos judeus. E os judeus eram extremamente preconceituosos com outro povo, e vaidoso de si mesmo. Nós somos escolhidos de Deus, nós somos eleitos, os outros não querem nem saber. Essa mulher então, o que é essa doida, né? Essa politeísta, adoradora de vários deuses, gritando atrás de nós, pedindo para Jesus então se despistar dela, dar um jeito, né? E eles, no silêncio de Jesus, eles acharam que Jesus estava concordando com eles. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Dá para entender isso aqui? Eu vou ler de novo. Ainda bem que tem explicação aqui, porque você falou, se a gente pega só o texto, como é que você vai entender um negócio desse, né? Quer ver? Mas ele, vamos voltar lá, mas ele não respondeu palavra. A mulher vinha gritando: Senhor, Senhor, filho de Davi, quer dizer, reconhecendo, respeitando Jesus. A fama de Jesus tinha saído já da Palestina, já estava caminhando para os povos vizinhos, então ela sabia, né? E ela sentia, porque não é só saber, que às vezes a gente ouve alguma coisa e não dá bola, mas tem coisa que dá aquela, né? Encontra aquela ressonância dentro da alma da gente, a gente chega a se arrepiar, sentir uma sensação de alegria. Então, com certeza, quando ela soube, teve notícia de Jesus, ela vibrou desse jeito, ela sentiu. Por isso que ela, no momento de desespero, ela lembrou que Jesus tinha recurso para ajudar a libertar a filha dela da obsessão, porque a filha era endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me.
Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele já tinha falado isso daí em outra passagem, quando ele falou assim: não lancei pérolas aos porcos. E depois a gente vai comentar. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que Jesus estava fazendo espiritualmente com essa mulher? Porque ela não era da judia, ela era de um outro povoado, de uma outra cultura. Ela estava fazendo, ele já sabia que Jesus, ele lia a alma das pessoas, né? Já falamos isso várias vezes. Seu Chico, que era um médium, um espírito que estava em evolução ainda, olhava a pessoa pela primeira vez, chamava ela pelo nome, conseguia ver a alma da pessoa, conseguia ver até a essência das flores, conversava com a flor. Imagine Jesus, né? E ele sabia que era mulher. Ele queria mostrar para os discípulos a espiritualidade dela. Ele fez um teste com ela, não para saber aquilo que ele já sabia dela, mas para aqueles que estavam ao redor saber do que se tratava. Então ele fala assim, que ele veio para os filhos de Israel, para as ovelhas desgarradas de Israel. Ele está falando que naquele primeiro momento, só quem tinha e não teve, né? Só quem deveria ter e não teve a capacidade de reconhecer Jesus, saber o que ele veio fazer aqui, era o povo israelita, porque os outros estavam muito atrasados espiritualmente. E Jesus foi muito pouco compreendido por aquele povo. A maioria deles tiveram Jesus, outros nem sabem que ele existiu, tiveram Jesus como mais um profeta, porque lá brotava profetas por toda parte, e ainda outro grupo perseguiu, matou, crucificou Jesus, né? Imagine se ele ia naquele momento falar para os outros povos, que ainda estavam naquela fase de adorar vários deuses. É isso que ele está falando para a moça, né? Ele não vai pegar o pão espiritual, o ensinamento, parar e passar para quem não tem condições nenhuma de compreender, de fazer uso naquele momento, sendo que ele podia passar aquilo para quem tinha condições, a pessoa assimilava e devagarinho, enquanto as outras iam encarnando e desencarnando, iam criando condições, aquilo ia passando. A gente não passa de um para o outro. Não é que ele está desprezando os outros povos, mas ele mandou o apóstolo Paulo para falar com os gentios, né, com todas as gentes. Mas é que naquele momento ele tinha um tempo para fazer a sua missão, o seu compromisso. E olha que a mulher responde para ele. E ele está falando de cão aqui não no sentido pejorativo, como usa hoje, é um cachorro no sentido de diminuir. Não, ele está usando a palavra cachorrinho como filhinhos, né? Criancinhas espirituais. Fala, não vou pegar o pão e dar para os cachorrinhos, eu vou dar para o filho se alimentar, porque o filho precisa se alimentar do pão, enquanto o cachorrinho pode se alimentar de outras coisas, e se alimenta de outras coisas. Hoje não, hoje a gente, até isso a cultura mudou, né? A gente quer dar para o animal tudo de melhor também. Mas ele estava pegando um exemplo do cotidiano. E a mulher fala, mas até os cachorrinhos ficam esperando ali, os senhores, né, os grandes, comer, e se aproveitam das migalhas do resto. O que ela estava falando? Jesus, eu não tenho toda essa espiritualidade para te acompanhar. Eu sei disso. Mas eu sei que se você quiser, você pode me ajudar. Olha a fé dela. A resposta dela foi a confirmação da fé. Aquela mulher tinha entendimento que Jesus era representante de Deus e que ele podia curá-la. Ele era instrumento dessa cura. E ele curou a filha dela que vem. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mateus, capítulo 15, versículo 21 e 28. Você sabe que nós estamos muito marcados pela cultura de outras religiões que nós tivemos em outra encarnação, e a gente fica o tempo todo se sentindo impuro, né? A gente, até na hora de orar, pedindo uma coisa, a gente não se sente puro, digno de receber. E você vê que todas as passagens de cura, todas, o que bastou a pessoa era ter fé. Seja a cura física, seja a cura espiritual, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um espírito que comenta a fé, e ele fala isso,
Ele fala: a fé é a vontade de querer, na certeza que você vai conseguir. Quando você tem a vontade de alguma coisa, e nessa mulher que saiu correndo atrás de Jesus, quando você tem a vontade, você faz uma prece, você vai perceber que todas as orações são atendidas. Todas, nenhuma fica sem resposta. Então aqui a gente percebe esse trabalho de evangelização. Tem muita gente que fala: só falam de evangelho, e vai falar mesmo. Porque como nós vamos terminar do jeito que nós iniciamos, é através do evangelho bem entendido, não um evangelho fanatizante, que Deus fala conosco. Ele já falou conosco. Quer ouvir a voz de Deus? Leia o evangelho. Quem lê o evangelho, estuda assim igual nós estamos aqui e pratica ele de forma serena na sua vida, passa uma jornada evolutiva tranquila, sem acontecimentos que causam agitação, que causam ansiedade, que causam medo. Passa pelas dores, porque todos nós estamos na carne, a gente vai ter que passa mesmo, seja dor física, espiritual, mas a passagem ela é mais tranquila. A gente tem suporte, tem onde se apoiar nessas argumentações. E depois os ensinamentos do Evangelho eles vão caminhando para os outros povos, até que todas as nações elas se convertam ao Evangelho, não à religião, ao Evangelho. Não importa quem é o mensageiro, se é Buda, se é Mahatma Gandhi, se é Maomé, ao Evangelho. Você tirando as coisas que é da invenção da cabeça do homem, as coisas que realmente são de Deus. Devagar, então, a gente vai percebendo essa mudança no planeta, até que chegará o dia do Senhor, que é quando Jesus terá alcançado a vitória contra o mal, contra a ignorância, as trevas. Na outra vez, eu estava lendo um pedacinho da carta de Maria de Magdala, lembra? Aí ele chegou na metade, porque foi dividida, e eu li só a metade por causa do tempo. Hoje nós temos 5 minutinhos ainda. Lógico, está certo, é 15 para as 9, né? Deixa eu ver no meu celular. Em 5 minutinhos a gente leu o restinho da passagem de Maria de Magdala. Era o restante dela. Ficou entendida essa lição? É muito difícil quando a gente pega a Bíblia. Por isso que eu falo, o Espírito não estuda a Bíblia. Nós estudamos sim, mas é muito difícil quando você pega a Bíblia e não tem um texto de apoio, Tem coisa que falta para a gente entender. Então, o Espiritismo ele ajuda muito nesse sentido. Maria de Magdala. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galileia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiava em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas lembrou-se do Mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu
a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejosos de cultivar a lição de Jesus. Mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só com a sua confiança em Jesus. Por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar como outrora nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leproso veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sobre a árvore da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreava de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba dos seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhe explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-o em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua pele apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação de Jesus, de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo da sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições do seu círculo pessoal, que se encontrava em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, então deliberou pôr em prática seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações.
Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, o que ainda se equilibravam pelos caminhos de trazer o fruto das esmolas escassas, e as crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza da sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, através das estradas ásperas, afastando-se das misérrimas choupanas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos, recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício. Observando as feridas pustulentas que substituíam sua antiga beleza, alegrava-se em reconhecer que o seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus a esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se um dia às portas da cidade. Mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo, ao quebrado, negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências, e não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o Mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam leitos de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que o seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O Mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando, como antigamente: Senhor. Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passastes a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui.